Olá, minha gente, muito boa noite. Prazer enorme estar aqui nesse podcast de estreia direto de Brasília e trazendo um convidado muito especial, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Nós estamos aqui pelo meu blog, o blog do Magno, numa parceria com a Folha de Pernambuco e também com alguns parceiros no Nordeste, a Gazeta News, em Alagoas, a Rede Francês de Rádio em Alagoas, a Rede Mais e a Mais TV na Paraíba e a Rede ANC, a Notícia do Ceará. A nossa transmissão está sendo feita pelo YouTube do meu blog, @blog do Magno, e pelo YouTube da Folha, Folha PE, @Folha PE. Nós temos aqui uma parceria com gente privada que nos deu a mão para chegar a todos vocês com esse podcast direto de Brasília. A Faculdade Vale do Pajeú, Autoviação Progresso, Antônio Souza com o Grupo Ferreira Souza, a Videomed, a Telemedicina, a Átila System, Brasil Segurança e a Telecom e a Água Santa Joana, que nós vamos tomar aqui ao vivo, inclusive apresentar para o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Muito boa noite, presidente. Que bom tê-lo aqui. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Magno Martins, o convite, o honroso convite para participar aqui do seu podcast. Uma satisfação. Manda um abraço bem grande aí para o Nordeste. O Nordeste está todo lhe acompanhando. Cumprimentar todo o nosso populoso e grande estado e estados do Nordeste. Presidente, nós estamos hoje aqui, no dia seguinte a essa taxação aí do Donald Trump. O senhor iria estar aqui ontem, mas foi cancelado porque o presidente Lula convidou o senhor, chamou o senhor para uma reunião lá no Palácio do Planalto. Que medidas vocês tomaram para garantir que os efeitos sejam menos perversos à indústria brasileira e ao empresariado? Olha, nós entendemos que o comércio exterior, Magno Martins, ele é importantíssimo. Ele gera emprego, ele estimula a inovação, ele traz competitividade, ganha a sociedade. E precisa ter regras, por isso a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então entendemos que a decisão unilateral dos Estados Unidos não é boa para o comércio, porque cria imprevisibilidade, cria insegurança, isso diminui investimento. Mesmo o Brasil tendo ficado com a menor tarifa, né, para os outros países... 10%. Para os outros países foi muito pior, mas mesmo para nós também foi ruim. Então o caminho que vemos é o caminho do diálogo, é o caminho da negociação. E é isso que nós vamos fazer. Eu vi hoje, inclusive, um pronunciamento do presidente Lula dizendo que vai fazer o possível para preservar as empresas. O que é que vocês estão pensando nesse sentido? Olha, foi votado pelo Senado e pela Câmara uma lei, projeto de lei que vai ser sancionada, que estabeleceu um arcabouço jurídico para o Brasil poder responder. Mas uma boa legislação necessária, importante, mas não pretendemos usá-la. O que nós queremos fazer é o diálogo e a negociação. Mesmo o Brasil ficando com a menor tarifa, 10%, ela é ruim. Não se faz, né? Ninguém ganha numa guerra tarifária, ninguém ganha, perde o conjunto. Nós vamos ficar atentos a desvio de mercado, de comércio, porque você tem bloqueio aqui, você pode desaguar no Brasil, prejudicando a indústria, o comércio local, ficar atento com critérios para qualquer alteração de comércio exterior. De outro lado, eu acho que vai acelerar o acordo Mercosul-União Europeia, que é o maior... Buscar outros parceiros, né? É o maior acordo do mundo hoje. 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares. Os 5 países do Mercosul, com a entrada da Bolívia, e 27 dos países mais ricos do mundo na União Europeia. É um ganha-ganha. Assim que vejo o comércio exterior. Então, o caminho é o caminho do diálogo e da negociação.
Agora, o presidente Donald Trump disse que é para preservar empregos, promover e valorizar a indústria americana. O argumento dele é esse. Ele tem um enorme déficit comercial nos Estados Unidos. Ele exporta, mas ele importa muito mais. Então ele tem um grande déficit na balança comercial americana. Só que não tem com o Brasil. Com o Brasil ele tem superávit comercial. Então, o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Eles têm um superávit na balança conosco em serviços de 18 bilhões de dólares e em bens 7 bilhões de dólares. Ele tem um superávit o ano passado de 25 bilhões de dólares. Então o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Agora, é um mercado importante para nós, porque embora não seja o maior parceiro, hoje o maior parceiro comercial é a China, mas é para quem a gente vende produtos de maior valor agregado. Avião, autopeças, máquinas, motores, reta escavadeira, então produtos de valor agregado. Então já tem marcado já para a próxima semana, Magno Martins, negociações entre as equipes técnicas para a gente trabalhar. Presidente, o senhor disse que o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Por que Donald Trump, então, incluiu o Brasil? Ele incluiu praticamente todo mundo, né? O que ele fez foi... Porque havia uma expectativa de o Brasil não ser incluído. Ele incluiu na tarifa menor, que é a tarifa de 10%. Agora, para outros países, você teve uma tarifa de 20%, 30%, União Europeia 20%. E outros países, especialmente asiáticos, 50%. Fora o que ele já tinha feito de aumento para o Canadá, México e China. Já tinha feito um aumento grande. Então, embora a gente tenha ficado com a menor tarifa de 10%, mas não é bom. Não é bom nem para os Estados Unidos, porque você encarece os produtos. Então, quem for comprar produto vai acabar pagando mais caro. Eu fiquei com a impressão, e eu acho que muita gente também, de que o Donald Trump tomou essa decisão de retaliação em função da campanha passada, porque o presidente Lula ficou do outro lado, né, com a adversária dele. Acho que não. Na realidade, o que existe é o seguinte: ele está tentando atrair de volta empresas para os Estados Unidos. Só que isso é uma coisa de meio século atrás, quando você tinha uma política de substituir importação. Então eu vou substituir importação para produzir aqui. Então eu faço um protecionismo. Agora, o mundo é outro, nós estamos num outro mundo, outro tempo, outro momento, mas a gente tem que respeitar a decisão de outros países e proteger e defender o comércio brasileiro. Então, buscar mercados. O presidente Lula esteve no Japão, foi muito bem sucedida a viagem, já vem para cá uma missão para ver carne. Nós não exportamos ainda carne para o Japão, estamos discutindo a questão do etanol, venda de aviões, depois foi para o Vietnã. Então, é abrir mercado. O Brasil é favorável ao comércio exterior. Mercosul já fez o ano passado acordo com Singapura, Mercosul, União Europeia, podemos fazer outros acordos comerciais, é abrir mercado, colocar o produto brasileiro lá fora, ter complementariedade econômica. Veja o caso do aço. Nós somos o terceiro maior comprador do carvão siderúrgico dos Estados Unidos. Terceiro maior comprador. Aí fazemos aqui o semi-elaborado. E aí exportamos para os Estados Unidos. E eles fazem o elaborado no aço. Então, é uma complementariedade na cadeia. O que nós devemos fazer é ver outras oportunidades de investimentos recíprocos e complementariedade econômica. É isso que nós acreditamos e vamos trabalhar. Nós vamos voltar a esse tema, presidente, mas deixa eu lhe presentear aqui este livro de minha autoria, a biografia de Marco Maciel, que Fernando Henrique Cardoso dizia que era o vice de todos os sonhos. Cartilha de Marco Maciel, muito parecida com a do senhor. Sou um discreto, elegante. O senhor exerce a presidência da República interinamente. Quase a gente não vê notícia, como Marco Maciel também era assim, né?
Muito obrigado, Magno Martins. Eu tinha um grande carinho pelo Marco Maciel, meu companheiro de missa. Quando ele ia para São Paulo, a gente se encontrava muito nas missas lá em São Paulo. E o Marco Maciel, espírito público, né? E uma capacidade de trabalho impressionante. E bem-humorado, adorava... Apagador de incêndio. Fernando Henrique dizia que é um bombeiro do governo. É, isso aí. Muito ponderado, né? E excelente contador de história. Sempre muito bem-humorado. Você tem uma historinha boa dele aí, não? Duas. Eu me lembro que uma vez ele me contou, Magno, que estava numa reunião no interior de Pernambuco, com vereadores, prefeitos. Aí, um por um, ia falando, uma roda. Aí chegou num e falou, e você? Falou, não, eu tô só expectorante. Essa é ótima, maravilhosa. Depois o Marco Maciel contou que um amigo dele plantou muito. Plantou muito e ficou apavorado de não chover. Falou, se não chover, eu estou em dificuldade. Plantou demais. Aí consultou a Embrapa, não chove. Consultou o INPE, CPTEC, não chove. Consultou a Emater, não chove. Aí, desesperado, foi para a fazenda, chamou o Zé Dito, que estava lá há 30 anos. Zé Dito, chove ou não chove? Zé Dito olhou para o céu, olhou. Vai chover, doutor, vai chover. O Zé Dito, mas a Embrapa, a Emater, o INPE, falou que não chove, como é que você tem tanta certeza? Falou, é que se não chover, doutor, nós está frito, né? Deixa eu lhe contar uma boa dele. Você sabe que o Marco Maciel tem uma fama de que não comia nada, né? Só fazia tomar água, as refeições dele eram... então ele estava numa agenda com Francisco Bandeira de Melo, que era o assessor particular dele, né? E já eram umas 2h30, 3h da tarde, ele já morrendo de fome. Aí passaram numa barraquinha assim, aí o Marco Maciel disse, por favor, um sanduíche e um refrigerante. Aí Bandeirinha olhou para ele e disse, Marco, nós somos dois. É porque a gente está muito apressado, a gente divide. Ele era assim, né? E ele me contou quando ele E o apelido dele era Mapa do Chile, de isso, tão magro que era. Mas diz que quando ele estava na faculdade de Direito, os colegas dele diziam, o Marco é muito magro, mas a tosse é muito forte. Eita, presidente Geraldo Alckmin. Agora, abrir a participação aqui dos nossos parceiros. Vem aí o José Maria Trindade, da Jovem Pan. Salve, muito boa noite. Olha, inicialmente eu queria parabenizar o Magno Martins por esse novo produto. Isso é muito importante. Boa noite, presidente. Eu sou o José Maria Trindade, da Jovem Pan, e fico muito honrado em fazer essa pergunta ao senhor. Eu queria que o senhor avaliasse, na sua experiência, o que vai acontecer no mundo depois dessa postura nova dos norte-americanos, né, do Donald Trump e do tarifado. A indicação é de que nada mais será igual depois desta decisão norte-americana. Mexeu no comércio internacional, né, presidente? Presidente, Olha, com a palavra. Cumprimentar o Zé Maria Trindade, saudar o Zé Maria Trindade e dizer, Zé Maria Trindade, que realmente enfraquece o multilateralismo, enfraquece a Organização Mundial do Comércio, então tem impacto não só nos Estados Unidos, mas na economia mundial. Como é que isso vai se desdobrar? Nós vamos trabalhar para que seja o menor impacto possível. Então, o caminho do Brasil, mesmo tendo ficado com a menor tarifa, o fato de para os outros ter sido pior, não quer dizer que foi bom para nós, também foi ruim para nós. Então, nós vamos trabalhar, o caminho é diálogo e negociação. Esse é o caminho que nós acreditamos. Comércio exterior é positivo. Eu sou mais competitivo numa área, vendo para você. Você é mais competitivo, vende para mim. Ganha o conjunto da sociedade, né? E complementariedade na cadeia econômica. Então, você faz uma peça, o outro faz outra, o outro complementa, você monta. Então, esse é o bom caminho. Nós vamos trabalhar, já tem uma reunião marcada para a semana que vem,
ainda na área técnica, mas uma reunião marcada para a gente fazer aí o diálogo e a negociação. E claro, o Brasil corretamente, o presidente Lula agradeceu ao Congresso Nacional, votou em caráter de urgência, tanto no Senado quanto na Câmara, uma legislação que dá ao país os instrumentos jurídicos, o arcabouço jurídico para tomar as medidas que deva tomar para proteger o emprego e proteger as empresas no Brasil. Presidente, em relação a essa decisão do Senado, a iniciativa do Senado, o Senado aprovou isso na Comissão de Economia, depois passou para a Câmara. O Congresso saiu antes do governo. Isso não deveria ter sido o primeiro governo a tomar essas medidas? Não, já tinha, Magno, no Congresso, no Senado. Como é que originou essa lei? Qual a origem dela? Quando a União Europeia, começou a estabelecer restrições ao agro, dizendo, olha, se tiver em área próxima de desmatamento, não pode, não recebemos, não importamos. Então, uma medida protecionista também, tomada na Europa. Então, iniciou-se um trabalho no Senado para a questão ambiental, para evitar punição ao agro brasileiro, que é o mais competitivo. O Brasil está reduzindo o desmatamento, caiu mais de 50%. A proposta é desmatamento ilegal zero, com o Fundo do Clima e Fundo da Amazônia até recompor a floresta. O Brasil tem compromisso com o combate às mudanças climáticas. A COP30 vai ser esse ano no Brasil, lá em Belém. Então, mas essa foi a origem da lei. Como já tinha um projeto andando, então esse projeto foi aperfeiçoado, o governo participou, nós, o MIDIC, Ministério da Indústria, participou, colaborando, e foi feita então uma boa legislação, aprovada no Senado e aprovada em 24 horas na Câmara, e que será sancionada pelo presidente Lula. De ontem para cá, com esse turbilhão, quais os setores da economia, da indústria que mais procuraram o senhor para ficar mais tranquilo e receber do senhor uma palavra confortável? Olha, o mais atingido foram os que tiveram a alíquota de 25%, que foi aço, alumínio, veículos e autopeças. O aço, ele é o mais atingido, porque nós somos grandes exportadores de aço semi-elaborado para os Estados Unidos, né? Nós só perdemos para o Canadá, estamos ali empatados com o México. Então, o aço é o que preocupa mais. Mas fomos procurados por todos e estamos trabalhando junto com a iniciativa privada. Estamos trabalhando junto com o setor privado. Muito bem, vamos rodar, parceiros. Vem a Betânia Santana, lá de Pernambuco, da Folha de Pernambuco. Oi, Magno, boa noite. Parabéns aí por esse novo produto, um podcast que já promete ser sucesso total. Vice-presidente, boa noite, como vai? A gente tem uma dúvida, vice-presidente. Como é que o senhor vai conduzir as relações econômicas? Como é que o Brasil, na verdade, de uma forma geral, vai se comportar nessa relação com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Olha, cumprimentar a Betânia Santana, da Folha de Pernambuco, dizer, Betânia, que a nossa relação com os Estados Unidos completa este ano 200 anos. Então nós temos 2 séculos de amizade, de parcerias. Temos quase 4.000 empresas americanas no Brasil, prosperando, crescendo, empregando pessoas, gerando renda, tendo lucratividade. Então é uma parceria muito importante. E temos uma boa complementariedade econômica, né, entre o Brasil e Estados Unidos. Nós queremos aperfeiçoar isso e, além disso, até ampliar essas possibilidades. Claro, os Estados Unidos tem um problema, nós reconhecemos, ele tem déficit na balança comercial. O Brasil tem superávit na sua balança comercial com o mundo. Nós exportamos mais do que importamos. Agora, com os Estados Unidos, eles é que têm superávit conosco.
E dos 10 produtos que nós mais exportamos, que nós mais compramos dos Estados Unidos, que eles exportam para a gente, 8, a alíquota é 0 de importação. Não tem imposto, é 0. Então o Brasil não é problema. E por isso nós fomos incluídos na tarifa menor, mas não achamos justo isso. E por isso vamos trabalhar para melhorar essa situação. Lá no Nordeste, presidente, uma coisa preocupante dos industriais é a questão do etanol. Como é que fica essa situação? Olha, o etanol, primeiro nós somos um dos maiores produtores do mundo de etanol e açúcar. E o nosso etanol tem menor pegada de carbono, porque nós utilizamos energia renovável, energia limpa, solar, eólica e muito biomassa. Então, um etanol com menor pegada de carbono. Os Estados Unidos, que cobrava 2,5% na alíquota de importação, passou para 12,5%. Então, ele aumentou 10%. Agora, se a gente pegar o açúcar que nós exportamos para os Estados Unidos, tem uma cota muito pequena. E acima dessa cota não é 10%, é 90% a alíquota de importação. Então, por isso que a gente deve olhar o conjunto. Porque quando a gente pega o conjunto, a nossa tarifa média de entrada de produtos estadunidenses dos Estados Unidos no Brasil é 2,73%. Então ela é baixa. O Brasil não é problema. Mas essa questão do etanol, a gente sempre tem que analisar. Etanol é açúcar, não uma coisa separada da outra. Mas destacar, o Brasil é um exemplo para o mundo de energia limpa. Quem tem 27,5% de etanol na gasolina? Ninguém tem no mundo. Nós limpamos a gasolina, o combustível fóssil. 90% da nossa frota é motor flex. Então, em São Paulo, todo mundo põe álcool, porque a alíquota, o imposto é menor. Então, quem tem 14% de óleo vegetal ou gordura animal no diesel? Ninguém tem, só o Brasil. Então, nós somos um exemplo de desfossilização, né, de ajudar o meio ambiente. 14% de bio no diesel, 27,5% de etanol na gasolina, e podemos, com os Estados Unidos e a Índia, ser os grandes produtores de SAF, do Sustainable Aviation Fuel. Vai ter que trocar o querosene do avião, que é muito poluente. É combustível derivado de petróleo. Trocar pelo SAF, vai gradualmente. Quem que pode produzir ou o óleo vegetal ou o etanol? O bio. Brasil, Estados Unidos e Índia. Então a gente tem muita oportunidade também de trabalhar junto. O senhor e o Fernando Haddad tocam a economia do país, né? O que é que vocês estão alinhando juntos? Porque o senhor foi chamado ontem, às pressas lá pelo presidente Lula, o Fernando Haddad estava lá também. A gente percebe que tem muitas coisas na economia que estão dando certo, mas isso não tem, presidente, repercutido na popularidade do presidente Lula e do governo dele. A gente viu 2 pesquisas agora, de ontem para hoje, que mostram uma reprovação maior do que a aprovação. Magno, primeiro em relação ao Fernando Haddad. Eu tenho um trabalho, aliás, eu era governador de São Paulo e ele era prefeito da capital. E nós sempre trabalhamos juntos. Partidos diferentes. Vocês eram adversários. Adversários, disputávamos eleições, mas sempre interesse público em primeiríssimo lugar. Sempre tivemos um bom relacionamento, governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital. Nós temos um fato muito importante que vai ajudar no comércio exterior brasileiro, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela acaba com o chamado crédito tributário. Então, ela vai desonerar totalmente investimento e desonerar totalmente exportação. Há um estudo do IPEA que mostra que em 15 anos depois de
a reforma tributária em vigência, porque ela não entra imediatamente em vigência, ela tem um período de gradualismo, ela poderá aumentar em 14% os investimentos no Brasil e 17% a exportação. Em relação às pesquisas, né, as últimas publicadas, primeiro, nós estamos no meio do mandato. A eleição não é o mês que vem, nós estamos no meio do mandato. Segundo, nós tivemos no final do ano passado e começo desse ano 2 fatos que impactam a inflação, especialmente de alimentos. Uma é clima. Nós tivemos no segundo semestre uma seca brutal e calor infernal. Então cai a safra. E caindo a safra, o preço sobe. De outro lado, o dólar. O dólar chegou a 6,20. Isso impacta custos de produção. Combustível, máquina, fertilizante, enfim, impacta. 2 boas notícias para quem está nos acompanhando aqui no podcast, Magno. A primeira é o clima. Então, o clima, esse ano, a expectativa é muito boa. Então, nós podemos ter uma safra recorde, 10% a mais no crescimento da safra brasileira, o que reduz preço de alimento. A outra é o dólar. Caiu de 6,20 para 5,70. Hoje mesmo caiu, não foi? Caiu mais um pouco. Isso ajuda a reduzir a inflação e ajuda a reduzir o preço da cesta de alimentos. E a terceira, o presidente Lula nos pediu, e nós reduzimos 10 produtos, nós zeramos o imposto de importação. Zeramos, não paga nada para entrar no Brasil. Isso ajuda também a reduzir preço. Aliás, o governo federal não cobra um imposto sobre alimento. Nenhum imposto. PIS, COFINS, IPI é 0. Tanto está correto que na reforma tributária a cesta básica não será tributada. E por isso nós pedimos aos governadores, alguns já reduziram para 0, mas quem puder, claro, cada um tem a sua realidade, ajudassem também reduzindo o ICMS de produtos da cesta básica. Mas o governo federal fez a sua parte. Já é 0 o imposto sobre alimentos e zeramos o imposto de importação. Provisoriamente, não é eterno, é só nesse período, mas isso pode ajudar a reduzir a inflação também. Aliás, muitos produtos, o preço no supermercado já está caindo. O senhor não falou em um item aí, presidente, que foi a questão do PIX. Eu acho que naquele atropelo do governo, principalmente na comunicação do PIX, aquilo repercutiu muito para a queda do governo, não? É verdade. E, aliás, de maneira injusta. Porque a medida que a Receita Federal estava tomando não era para aumentar imposto nenhum, e nem criar tributo nenhum. Era apenas instrumentos de acompanhamento e fiscalização. Que já existem, né? Que já existem praticamente. Tanto é que acabou sendo até anulado o ato, né? Não tinha nenhum problema. Mas você tem hoje um fato que é a rapidez da comunicação e, por isso, a importância de se estar muito atento à questão da comunicação, de prestar contas à sociedade permanentemente, de ter absoluta transparência e levar a verdade. O Mário Covas, Magno Martins, dizia: o povo não erra, ele precisa ter todas as informações corretas. Então, cabe a nós levar essas informações para a população. O senhor falou no Mário Covas, eu fui cobrir o enterro dele lá em Santos. O senhor era vice dele. Esse episódio estava comentando até com a Fernanda, e no dia do enterro tinha um senhor lá que estava muito emocionado e disse: presta atenção a esse homem aí que vai substituir o Covas. Ele ainda vai ser um grande brasileiro. E eu sou 4 vezes governador de São Paulo e agora vice-presidente da República. O Magno, eu tive um bom professor. Eu fui copiloto, vice-governador, copiloto de um grande comandante. O Mário Covas tinha a objetividade,
do engenheiro politécnico. Era muito objetivo, muito rigoroso com a questão fiscal, enfim. E, de outro lado, tinha uma enorme sensibilidade social. Enorme sensibilidade social. Então, ele só era mal-humorado, né? Aliás... Entrevistar o Mário Covas aqui era complicado. Aliás, o Magno, sobre isso, um dia nós chegamos no gabinete, a secretária dele, governador, era a dona Ana. Aí chegamos no gabinete e a dona Ana falou: nossa, governador, como o senhor está bem-humorado hoje? Ele olhou para ela e falou: não conte para ninguém. Ele era assim. Presidente Alckmin, vamos rodar para o Nordeste. Tiago Gomes, da Gazeta News. Boa noite, Magno. Boa noite ao vice-presidente da República e também ministro Geraldo Alckmin. Aqui é o jornalista Tiago Gomes, da Gazeta News, aqui de Alagoas. A minha pergunta é direcionada às movimentações políticas visando as eleições de 2026. O partido do senhor, Geraldo Alckmin, tem nos seus quadros figuras importantes e que têm projeção nacional, como o prefeito do Recife, João Campos. Aí eu queria saber o seguinte: como é que o partido, como é que o PSB vai se encaixar nas eleições de 2026? E o senhor já se prepara para uma disputa majoritária, de repente continuar nessa composição na chapa com o presidente Lula como vice-presidente, ou de repente voltar para São Paulo para ser candidato a governador? Olha, cumprimentar o Tiago Gomes e dizer, Tiago, que primeiro em relação ao João Campos, eu conheci, fui amigo, porque nós fomos governadores juntos do pai dele, do Eduardo Campos, que era uma figura cativante. E bom gestor, bom governador. E o João Campos herdou do pai e da mãe também, da Renata, essa vocação para a vida pública. E é importante, eu sempre estimulo os jovens a participarem da vida política. A pior coisa é a omissão. Meu pai dizia: na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. E diz que o futuro começa hoje, ele se chama juventude. Então, quando a gente tem um jovem que tem uma vocação, bem engenheiro, se elegeu deputado federal, jovem, extremamente jovem, se elege prefeito da capital e faz um mandato, é reeleito com 80%, é claro que é uma vocação, e com competência, com experiência, com capacidade de trabalho. Então tem aí uma avenida pela frente, está fazendo um bom trabalho como prefeito da capital de Recife. É um nome natural. Quem é prefeito de capital? Está assumindo, né, presidente, agora a presidência do PSB. Exatamente. Então o Carlos Siqueira... Agora no final de maio. Exatamente. Agora em abril renovam-se as direções estaduais, em maio a direção nacional. Então o presidente Carlos Siqueira, que foi 2 vezes presidente, se afasta e assume o João Campos. Quem é prefeito de capital já é candidato a governador naturalmente. Natural, maior cidade, é capital. Quem não é, quem foi reeleito, segundo mandato, é mais natural ainda, porque já foi eleito, foi reeleito, e quem foi reeleito com quase 80% dos votos é mais natural ainda. Mas tudo tem seu tempo, né? Isso é lá na frente. Tem 2 ansiosos na vida, viu, Tiago? Os políticos e os jornalistas. Ansiosos por manchete, né? Presidente Geraldo Alckmin, você falou em política aí e falou da tendência natural do João Campos ser candidato a governador. O Globo de domingo passado, eu até reproduzi no meu blog, trouxe uma reportagem dizendo que o PT está fazendo uma estratégia, estimulando a sua candidatura a governador de São Paulo, né? Eu falei, o PT já está querendo tirar o Alckmin da vice. O senhor tem projeto de voltar a ser candidato a governador de São Paulo?
Olha, Tiago, primeiro... Magno. O Magno, primeiro eu fui governador 4 vezes, né, governador de São Paulo. Tentei ser presidente da República. Fui candidato 2 vezes a presidente da República. Esse nosso país é apaixonante, apaixonante. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Reservas naturais, petróleo, gás, nióbio, lítio, manganês, níquel, ouro, minério de ferro. A agricultura mais competitiva do mundo. Indústria vai até avião. A Embraer hoje é a 3ª maior indústria aeronáutica do mundo. Setor de serviços, turismo, enfim. Um país está entre as 10 maiores economias do mundo. Conheço o Brasil. Eu fiz a Transamazônica, um trecho dela, de carro. Eu fiz a BR-163 de carro, de Porto de Miritituba, no Pará, até Santarém. Aliás, conheci o lugar mais bonito do Brasil, um dos mais bonitos. Eleito pela The Guardian como as praias fluviais mais bonitas do país, que é Alter do Chão, em Santarém. Porque o rio Amazonas é barrento, ele é marrom. Mas o rio Tapajós é cristalino. Você com água por aqui vê a ponta do pé, chamado Caribe brasileiro. Então, o país é apaixonado. Estou muito feliz trabalhando ao lado do presidente Lula, colaborando no que posso e ainda à frente do Ministério da Indústria. Lançamos a NIB, a Nova Indústria Brasil. Quem o ano passado empurrou o PIB para 3,4%, que é um crescimento espetacular, foi a indústria de transformação, que cresceu 3,8%. Indústria de fogão, geladeira, máquina de lavar, chamada linha branca, ela cresceu em 25% quase. A indústria automotiva no mundo cresceu 2% no mundo, a média mundial 2%. No Brasil cresceu 9,7%. Então a indústria está fazendo diferença. Aliás, em Pernambuco, o investimento da Stellantis lá é gigantesco. Nós estamos com 130 bilhões de investimento na indústria automotiva no Brasil. E o PIB cresceu, né? Cresceu acima do que era esperado, né? Cresceu. Ano passado a indústria de transformação cresceu 3,8%. Ar-condicionado cresceu 38% a indústria. Nós somos o 2º fabricante do mundo, só atrás da China. Pois é, lá em Pernambuco teve um acréscimo de 6,2% em 2024. Espetacular. E a agropecuária contribuiu com 10,6%. E esse ano a agropecuária vai, como ano passado a indústria empurrou o PIB para cima, esse ano a agropecuária vai fazer diferença. Porque com clima bom, você vai ter uma safra recorde, o que é muito bom para a gente ter preços de alimento mais baixos. Vamos rodar, vamos para o Nordeste. Chega agora Heron Cid, lá da Paraíba, da Rede Mais. Olá, Magno Martins, um grande abraço, todo sucesso para você em mais essa empreitada jornalística que é o podcast direto de Brasília. Aqui quem fala é Heron Cid, jornalista da Rede Mais, em João Pessoa, na Paraíba. Vice-presidente Geraldo Alckmin, na Paraíba o seu partido, o PSB, se debruça entre lançar o governador João Azevedo para disputar o Senado, se desincompatibilizar do cargo, e também de uma candidatura a governador, ainda que o governador João Azevedo saia do Palácio da Redenção. Que olhar o PSB nacional tem para essa questão específica da Paraíba e olhando para o cenário macro? Qual é a prioridade do PSB nesse momento? Ampliar o número de parlamentares no Congresso Nacional, na hipótese, por exemplo, do governador João Azevedo ser eleito senador, ou de manter o controle de estados como a Paraíba? Olha, quero complementar o Heron Cid, dizer, Heron, que em cada estado, Magno, a direção local, a direção regional, ela, de acordo com as características, singularidades, ela trabalha. Nós elegemos o João Azevedo, um belíssimo governador, fazendo um ótimo trabalho. As revelações do país de governo. É um dos Paraíba melhores. hoje está vivendo outro estágio. O João Azevedo é um dos melhores governadores. Reeleito, então não pode mais ser candidato.
Se for candidato ao Senado, é uma candidatura natural para disputar um cargo majoritário. A sua sucessão ainda está cedo. Eu sempre digo que a gente não deve antecipar sucessão, porque você encurta o governo. Nós temos 2 anos quase ainda, 1 ano e 9 meses de trabalho. Marco Marcel dizia, quem tem prazo não tem pressa. É isso aí. É isso aí. Então, caberá lá ao João Azevedo, com a sua liderança, buscar lá o melhor caminho para a sua sucessão. E se ele for candidato ao Senado, é uma candidatura natural e muito forte. João Azevedo tem feito um bom trabalho na Paraíba. Aliás, nós temos 3 bons governadores. O João Azevedo, do PSB, na Paraíba, o Renato Casagrande, no Espírito Santo, fazendo um belíssimo trabalho, sim, também reeleito com uma votação consagradora. Terceiro mandato. Ele foi uma vez e agora 2. Aliás, estados que são nota altíssima na parte de fiscal, grande responsabilidade fiscal. E o Carlos Brandão no Maranhão. Então nós temos 3 bons governadores com bom trabalho em benefício dos seus estados. Presidente Geraldo Alckmin, eu soube que o senhor tem assim umas formas muito características da sua origem, de campo e tal, para relaxar. Quando o senhor chega no seu sítio lá em Pindamonhangaba, o senhor pega a enxada e vai fazer aração? Ô Magno, meu pai era veterinário, primeira turma da Universidade de São Paulo, se formou em 1934. Então, eu sempre morei na zona rural, não morava na cidade, desde pequeno, sempre morávamos na zona rural. E eu não tenho casa na cidade, desde o meu tempo de prefeito. Eu tenho casa lá no sítio, é um sítio pequeno, tem 5 alqueires. Mas eu adoro capinar. Então, quando eu vou para Pinda, o segredo da enxada é estar bem amolada. Ela tem que estar bem amolada. Então eu começo... como é que amola a enxada? Se amola com a lima, né, com a lima, você, de um lado, de outro... O senhor mesmo amola? Não, o Pedro amola lá, eu não sou craque nisso. Mas eu gosto de enxada. Então eu começo às 6 da manhã e vou até 10h30, mais ou menos. O sítio é pequeno, então eu vou limpando o pasto. Dormideira, rabo de burro, erva de rato, vou capinando e vou andando. Aí depois de 4h30, você fica pingando. Todo tempo de chuva, cheio de barro, tem um bar perto do sítio, bar da Colmeia. Então eu deixo a enxada na porteira e vou a pé no bar. Aí sentei lá no bar para tomar uma coquinha gelada. Para uma van, desce umas moças de vestido longo e uns rapazes todos de terno e gravata, indo para um casamento numa fazenda. Me viram lá, queriam tirar retrato. Aí eu tentei explicar. Falei, olha, eu estava na enxada e por isso que estou assim, e agora vim aqui no bar. Aí um deles falou, doutor, nós conhecemos bem isso. É pouca enxada e muito bar. Falei, puta, 4h30 de enxada, ainda tem que ouvir isso, né? Nós conhecemos bem, é pouca enxada e muito bar. O senhor foi governador de São Paulo, um homem urbano, embora tenha vindo do interior, agora na presidência da República, mas sente a necessidade de estar no mato, né? Igual a minha mulher. A minha mulher, ela é do sertão, então quando ela está muito fora do sertão, ela perde um pouco o eixo. Ela está certíssima, sua esposa. Meu pai dizia, o contato com a natureza aproxima o homem de Deus. Então é uma bênção esse contato com a natureza, né? Vamos rodar, vamos agora para o Ceará. Presidente, está lá o Felipe Klisman, da rede ANC, a notícia do Ceará. Boa noite, Magno Martins, boa noite, vice-presidente Geraldo Alckmin. Sou Felipe Klisman, falo da rede ANC aqui no Ceará. E no nosso estado, o PSB se tornou o principal partido da base desse arco de aliança que governa o Ceará após ter obtido a vitória em 65 dos 184 municípios cearenses. E isso é visto como um fator muito positivo, já que existe essa parceria entre PSB e PT, já que é o partido do governador Elmano de Freitas. A minha pergunta é se essa parceria, essa aliança poderá ser vista também em âmbito nacional com o senhor na vice-presidência pelo PSB e Lula
pelo PT, disputando, né, a reeleição para a presidência da República no ano que vem. Olha, complementar o Felipe Klisman, o Ceará, eu estive lá há um mês atrás, se filiou um deputado federal e 11 deputados estaduais entraram no PSB. 11. E é o partido que mais elegeu prefeitos no estado do Ceará. Aliás, quero destacar muito a liderança do senador e ex-governador Cid Gomes. Uma liderança importante no estado do Ceará. Então o partido cresceu bastante lá. Aliás, o presidente do partido, o Eudoro Santana, é pai do ministro da Educação, sim, do Camilo Santana. Que, aliás, o Eudoro Santana era um quadro histórico do PSB. Pertencia ao PSB lá atrás. Tinha uma relação histórica com Miguel Arraes. Exatamente, exatamente. Sobre o quadro nacional, Felipe, é natural a candidatura a presidente do presidente Lula. Prefeito, no modelo de reeleição, e o Brasil tem uma reeleição, você só pode ter uma reeleição em seguida, é natural que um prefeito, se está fazendo um bom trabalho, que ele seja candidato à reeleição. É natural que um governador seja candidato à reeleição. Como é natural que um presidente seja candidato à reeleição. Então, o candidato natural é o presidente Lula, que tem experiência, tem liderança, é o único brasileiro 3 vezes presidente, e eu diria hoje favorito. Aliás, se você pegar a própria pesquisa, Magno, a que você se referiu, você vai verificar que ele é o favorito. Mas teve pesquisa essa semana que o Bolsonaro passou ele, né? Não, todas que eu vi, ele está um pouco na frente. Tem uma pequena... Então, ele é favorito em qualquer circunstância. Agora, nós devemos ver isso com humildade. Com humildade. O governo pode melhorar muito, prestando contas, esclarecendo. Tivemos um momento difícil com inflação, e especialmente inflação de alimentos. Mas o governo trabalhou e trabalhou rápido. E acredito que a gente vai reverter, ter uma queda da inflação. A inflação é importantíssimo o seu controle, porque ela não é neutra. A inflação não é socialmente neutra. O pobre, o salário dele derrete no bolso. Então não pode deixar ter inflação. E acredito que todas as medidas estão sendo tomadas. Presidente Alckmin, o governo Lula, a gente ouve no Congresso muitas reclamações, assim, que o Lula, diferente dos governos passados, ele não está fazendo política. Ele não recebe os deputados, os senadores. O final de semana dele tem sido mais para a família e tal. Inicialmente houve aí uma recomendação dele de mudar a comunicação, porque achava que a baixa do governo seria porque a comunicação não estava bem, né? Mas se mudou o ministro da SECOM e o governo continua mal avaliado. Acho que porque Lula não está fazendo política. Olha, Magno, você se referiu aí ao Congresso. Nós temos um fato que com o tempo vai ser corrigido. Poderia ser mais rapidamente corrigido com a reforma política, que é o excesso de partidos políticos. Então, essa fragmentação partidária muito grande, quase 30 partidos, 20 no Congresso Nacional, dificulta a governabilidade. O De Gaulle dizia: a França é difícil de ser governada, porque tem muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. Com a cláusula de barreira de desempenho, isso vai reduzir. Na próxima eleição já vai ter menos partidos, na outra vai ter menos ainda. Então é importante, se a gente fizesse uma reforma política para reduzir o número, não é nem partidos, são siglas partidárias, porque muitos partidos são cartórios. Então, se reduzir, isso ajuda. O presidente aprovou tudo no Congresso, tudo. Olha, reforma tributária, num período democrático, não é fácil de ser aprovada. Foi aprovada a PEC e o ano passado a sua regulamentação.
Então, o governo tem tido o diálogo. Esse é o caminho, você fazer o diálogo. O presidente foi agora ao Japão e a Vietnã, levou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o senador, e o presidente da Câmara, e o Hugo Mota, e os ex, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Então, ele tem feito um trabalho de diálogo importante, de aproximação. Agora, é natural que possa haver divergência em determinados pontos. Faz parte da vida política, ninguém precisa pensar igualzinho. Aliás, é bom a divergência. A divergência ela é positiva. O que a gente ouve também muito, presidente, é o seguinte, que governo bom é aquele que a economia roda, que o dinheiro circula no bolso do povo. Não está faltando isso, não? As pessoas não estão com sensação de que esse governo não está fazendo a economia girar? Olha, a economia ela cresceu. O ano passado, 2023, ela cresceu 3,2%. Hoje, quando cresce 3, equivale a 4 no passado, porque o mundo não vive o seu melhor momento. 2 guerras, né, não vive o seu melhor momento. Então, cresceu 3,2%, é um crescimento alto. O ano passado, 3,4%, e o desemprego, o menor da série histórica, nessas últimas 2 décadas. Caiu o desemprego e melhorou a massa salarial. Por que vendeu mais geladeira, fogão, máquina de lavar? A pessoa está com mais salário. Como é que vendeu? A indústria automobilística cresceu 9,7%. A venda de automóveis cresceu 14,1%. O emplacamento, porque importou uma parte. Isso é ganho de renda da população. E uma lei muito inteligente, o marco de garantia. Então, se a pessoa não pagar o empréstimo, você pega o carro de volta. Isso reduziu o spread, o dinheiro ficou mais barato e aumentou a oferta de crédito. Resultado, vendemos 14% a mais de veículos. Agora, a inflação atrapalhou no fim do ano por causa da disparada do dólar e o clima, e especialmente a inflação de alimentos. O governo agiu rápido, reduziu o imposto a 0 de importação, aumentou o plano safra para a cesta básica, e o clima vai ajudar, e a queda do dólar também. O senhor falou na reeleição de Lula, que é o candidato natural à reeleição. Lula reeleição com Geraldo Alckmin na vice. Olha, vice, você é convidado. Eu fui convidado na eleição anterior, fiquei muito honrado, e trabalhamos juntos e fizemos diferença, né? Quer dizer, em São Paulo, a redução da diferença da eleição de 2018 para 2022, ela foi fundamental na eleição. E o mais importante, salvamos a democracia. Esse é um fato. A democracia brasileira estava em risco. Eu iniciei minha modesta vida pública como vereador em Pindamonhangaba, ainda estudante de medicina. Vereador não ganhava 1 centavo. Era uma honra você trabalhar pela sua cidade. Depois fui prefeito 6 anos da minha cidade, com o objetivo, ajudar na redemocratização do Brasil. Tinham 2 partidos, Arena e MDB, eu fui sempre MDB, até ser um dos fundadores do PSDB. A democracia é o povo que decide, ele é o protagonista. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão. Não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Então nós devemos fortalecer a democracia. Pindamonhangaba é a terra do Ciro Gomes, né? É a Ciro Gomes nasceu lá. Aí tem um senhor com uma pessoa sensata, uma pessoa que controla bem o que vai dizer. E Ciro, aquele pavio curto total, né? A mãe do Ciro é de Pindamonhangaba e o pai do Ceará, de Sobral. Então ele casou com uma moça de Pindamonhangaba, ele era advogado no interior de São Paulo e foi dar à luz em Pinda, porque Pinda tem uma boa Santa Casa de Misericórdia, que eu fui médico lá a vida toda. O senhor é apaixonado por Pinga, né? Adoro. Mas o Ciro, ele nasceu na mesma cidade do que eu, Pindamonhangaba, na mesma Santa Casa e com o mesmo médico, o Dr. Caio, que fez o parto da minha mãe e da minha esposa. Presidente Geraldo Alckmin, eu sou de Afogados da Engazeira, disse que esse nome é muito feio. Agora, Pindamonhangaba também não é bonito não, né? Não, é bonitão. Hã? É bonitão. E Afogados da da Engazeira é lindo.
Olha, o que quer dizer, no caso de pinda, é o tupi-guarani. Pindar é anzol, monhã é fazer e aba é lugar. Lugar onde se fabricam anzóis. Os índios viviam da pesca no rio Paraíba. Viviam da pesca. Então, Pindá, Monhangaba, local onde se fazem anzóis, em Tupi-Guarani. Olha, o presidente Eduardo Monteiro está convidando o senhor para o Fórum do Nordeste. O senhor esteve lá o ano passado, em setembro. Setembro agora vai ter de novo o Fórum Nordeste. Sua participação lá foi muito importante, deu um alento muito grande ao empresariado. Queria saber se o senhor vai de novo lá. Se Deus quiser, eu cabendo na agenda, irei sim. Esse é um setor importantíssimo. O Brasil, Magno, tem compromisso com a questão da sustentabilidade. Então, nós somos o campeão da energia mais limpa, combustível, o etanol. Aliás, há um estudo para passar de 27,5% para 30%. O etanol na gasolina. O carro motor flex, aliás, está crescendo muito no Brasil o híbrido flex, o biohíbrido, carro elétrico, mas com etanol, com motor flex. Esse vai ser, eu acho que um grande sucesso no Brasil inteiro. Açúcar, energia renovável através de biomassa, então um setor maravilhoso. O Brasil tem energia elétrica mais limpa do mundo. Hidroelétrica, biomassa, solar, eólica. Essa água aqui, Santa Joana, que a gente está aqui, o senhor está tomando ela aí, ela é produzida lá em Pernambuco e o empresário é de Caruaru. E ela vai chegar agora nos Estados Unidos, em Orlando. Olha que beleza, exportar. Beleza. Então, eu fiz um livro chamado O Nordeste que Deu Certo, que eu mostro essas coisinhas assim. Olha, a nova indústria Brasil, Magno, é inovadora, é exportadora, é sustentável e é competitiva. Esse é o empenho nosso 24 horas. E como médico, 3 coisas mudaram o mundo. Água tratada, água, vacina e antibiótico. Essas 3 coisas, água, vacina e antibiótico, fez nós pularmos de 40 para 80 anos. E a curva vai subir. Nossa meta agora é que nós, homens, passemos de 100 anos de idade e que as mulheres não morram mais. Tá vendo aí? Minha Naíla. Olha, presidente Alckmin, muito obrigado por o senhor nos atender aqui. Foi maravilhosa a sua entrevista. Espero que o senhor tenha gostado também. Muito. E dizer me convide. E dizer aí no final para o senhor mandar uma mensagem aí para o país, para que as pessoas voltem a acreditar neste país, contrariando as pesquisas que a gente está vendo, né? Olha, pesquisa é fotografia de momento. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Nós temos 5.570 municípios. Um município, Altamira, no Pará, é maior que Portugal. Um município. Nós temos 5.570. Uma miscigenação racial maravilhosa. A gente brinca que São Paulo é a terra onde japonês fala português com sotaque italiano, né? Então, essa miscigenação que caracteriza o Brasil e uma mensagem de otimismo. Acho que nós vamos ter um bom ano, inflação menor, inflação de alimentos também menor, indústria e agro crescendo, setor de serviços e comércio, e esses tumultos aí mundiais, o Brasil pode fazer a diferença. Veja que enquanto estão aumentando tarifa, nós zeramos a tarifa para alimentos no Brasil. Vamos encerrar assim. Isso vale um abraço, como diz um cantor lá, que Lula gosta muito, Maciel Melo. Opa! Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Magno Martins. É isso aí, gente. Voltamos na quarta-feira que vem. Nosso convidado, amigo do presidente Alckmin, é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Até lá, obrigado, um grande abraço.